Vamos voltando para o nosso último link. Que hora que é a aula do professor Tiago, Carla? 10h50, né? Eu acho que é 10h30. Deixa eu ver aqui. É, 10h50. 10h50? Então eu tenho mais esses 40 minutos tranquila. Uhum. Professora, Oi, Fabiana. sabe o porquê de ter mudado a descrição, no caso, de DST para IST? Não, aqui não explica por que mudou, não. Mas já mudou faz tempo e a gente fala errado faz tempo. Pois é, pesquisar depois. Não, eu não sei por que mudou. As doenças, aliás, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são doenças consideradas que é aquelas que são transmitidas por contato sexual. Como a gente estava falando, tudo que vocês conversaram no primeiro link, sobre o vídeo, e a gente acabou entrando em vários desses assuntos e a gente está só retomando aos poucos, né? A falta de informação é muito grande nesse sentido. Quanto mais informação, mais ajuda a gente pode dar para os adolescentes, para as pessoas de uma forma geral, a respeito disso. Tem gente que acha que só usa camisinha no final do ato sexual e o início do ato sexual é sem o preservativo. Isso pode passar a doença do mesmo jeito, isso pode engravidar do mesmo jeito. Correm-se os riscos da mesma maneira. Existem algumas doenças que podem pegar na boca, então às vezes a pessoa usa a camisinha, mas faz o sexo oral sem a camisinha. Então, assim, tem muita informação que tem que ser passada, sim, para os adolescentes, para os jovens de uma maneira geral. Por quê? Porque as doenças estão se alastrando, a AIDS é a mais conhecida, a mais famosa, mas a gente sabe que existem outras tão graves quanto e que são passadas de pessoa para pessoa sem o menor conhecimento. Então, a gente não vai ficar falando sobre sífilis, herpes, gonorreia, clamídia. Nós não vamos ficar falando sobre isso. Com certeza vocês já tiveram essas informações no ensino médio. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas eu acredito que vocês já têm bastante esclarecimento nesse sentido. Tá bom? Sobre a gravidez e a maternidade na adolescência, vocês viram o vídeo e o vídeo foi muito bonito, apesar de vocês terem ficado chocados e tocados emocionalmente, mas eu quero dizer para vocês que ainda bem, todas elas tiveram a gravidez até os 9 meses, ninguém teve um parto prematuro, ninguém teve um risco no parto, todos os partos foram tranquilos, elas não precisaram de transfusão, elas não precisaram de internação na UTI, nenhum bebê foi para incubador, então assim, o desfecho dessas gravidezes no sentido biológico foi totalmente positivo, de todas as adolescentes do documentário. Porém, aqui no livro está falando que há muitos desfechos negativos na gravidez da adolescência. Quais seriam esses desfechos negativos? Algumas meninas não fazem o acompanhamento pré-natal, e isso pode trazer sérias consequências, porque não se conhece o desenvolvimento do bebê, não se sabe a respeito da posição do bebê para nascer, às vezes também não toma vitamina adequada, não faz alimentação adequada. A Evelyn usou salto e tomou cerveja durante a gestação. A gente sabe que isso é um comportamento errado para a gravidez. Ela era tão assim animada que ela falava que gostava demais do baile funk, mesmo depois que o menino nascesse, ela continuaria indo no baile funk, do mesmo jeito ia levar a criança junto. Assim, uma total imaturidade, achando que menina é coisa que põe na mochila e leva onde quiser, que é simples assim, né? Depois ela teve contato com a realidade, ela ficou muito brava com a nenenzinha, não calar a boca, dava bronca
na neném como se estivesse dando bronca numa adolescente, né? A gente percebe imaturidade que essa menina tem. Outro problema também, outro desfecho negativo. Gente, essas meninas não voltam a estudar. Elas estavam estudando. E aí, será que volta a estudar? Que dia? Quando é que volta? Consegue? Algumas conseguem, mas não são todas, tá? Que voltam para a escola. Por quê? Porque tem que cuidar do filho, tem que trabalhar para ajudar a sustentar esse filho e assim por diante. Então, a escola vai ficar para segundo plano, porque a maternidade é muito mais importante, não é verdade? Outra complicação pode ser uma morte do feto, ou durante a gravidez, ou no parto. Outros problemas que são colocados aqui, pouca escolaridade, usuário de droga, não se alimentar corretamente. Então, existem muitos desfechos negativos, mais do que a gente possa imaginar em relação à gravidez na adolescência. Como prevenir a gravidez na adolescência? Informação. Existe um filme americano que chama Juno, que também fala sobre isso, sobre a gravidez na adolescência. Quem gosta de assistir filme, se quiser assistir, é um filme interessante. Bom, nós vamos encerrar agora esse papo de gravidez na adolescência e vamos prosseguir o capítulo. Alguém tem alguma pergunta ou colocação para fazer sobre esse assunto? Não? Prossigamos. Gente, tem gente que chama adolescente de aborrecente. Isso é extremamente preconceituoso, taxativo. Por quê? Porque a rebeldia na adolescência, ela é um mito. Não é verdade que todos os adolescentes são rebeldes, que todos os adolescentes são chatos. Inclusive, tem gente que eu conheço adulta que fala assim, parece que eu nem tive adolescência, eu passei nesse negócio aí, eu não lembro. Ah lá, a Cristiane está falando que ela é uma delas. Por quê? Porque se teve um lar estruturado durante a infância, o relacionamento com os pais é um relacionamento saudável, positivo, vai passar para a vida adulta e vai passar por essa fase de transformação do corpo sem muita alteração psicológica, sem muita alteração social. Por quê? Porque tem apoio da família. Então, muitos adolescentes, porque recebem apoio da família ou de uma rede de apoio, mesmo que não seja família, que não percebem, nem tem essa tal de rebeldia da adolescência. Então, a adolescência, a rebeldia na adolescência é considerada um mito. Tem adolescente que passa por crises, sim, mas não são todos. A gente não pode dizer que é uma característica dessa fase para todas as pessoas, certo? A gente tem que ficar atento em relação a isso. Então, vamos conversar sobre esse relacionamento que os adolescentes devem ter com os pais. Nós sabemos que existe 3 tipos de parentalidade. A parentalidade autoritária, a permissiva e a democrática. A parentalidade autoritária é aquela que os pais não dão voz aos filhos. Desde criança, eles são rígidos, conservadores. Eu falo e você obedece, eu mando e você faz calado. E a criança e o adolescente não tem vez, não tem voz nesse diálogo. São muito controladores. Os pais permissivos, por sua vez, já são o inverso. São liberais demais, confiam muito nos filhos, deixam os filhos tomarem suas decisões desde criança. São crianças, portanto, mais inseguras, porque os pais não dão muito norte. Mas o melhor modelo de estilo de parentalidade são os pais democráticos. Esses sim fazem a diferença na vida de uma criança e de um adolescente. Por quê? Os pais democráticos, eles dão sua opinião, mas ao mesmo tempo eles ouvem a opinião dos filhos. E isso é importante na medida em que há uma conversa, um diálogo franco, uma liberdade em expressar ideias e opiniões. Então, quando o adolescente quer sair, quer passear, quer se divertir, é importante os pais dos adolescentes continuarem monitorando esses adolescentes, esses filhos. Há um grande
Uma característica muito interessante que acontece na adolescência é que é assim, os pais levam o filho de mão dada para a escola, põe dentro da escola, busca dentro da escola, de repente, puf, ele vai para o ensino fundamental 2. Ele é adolescente. Não, ele vai sozinho. Não, vai, pode ir. E aí, da escola já avisa, tô indo para casa do fulano, tá bom. E aí, é como se não precisa mais eu observar quem é o amigo do meu filho, eu não preciso mais saber onde ele está, com quem ele está, o que é que ele está fazendo. Grande equívoco. Por quê? Sem esse controle, sem essa monitoração, a criança ou adolescente se sente menos amado. Minha mãe não me ama, minha mãe não tá nem aí para mim. Eu posso chegar a hora que eu quiser em casa, do jeito que eu quiser, minha mãe não fala nada. Então, isso é menos afeto. Às vezes a mãe acha que o pai acha que está dando mais liberdade, mas o adolescente se sente menos amado. Então, dentro de um equilíbrio, precisa existir a monitoração. Que monitoração é essa? Gente, que tal de privacidade é essa que alguns adolescentes falam que quer ter? Ah, eu vou fechar a porta do meu quarto porque eu quero privacidade. Enfia o pé na porta e entra, porque quem paga as contas é você, mãe e pai. Tem esse negócio de privacidade aqui na minha casa, não. Tá bom, tem uma coleguinha, quer conversar, quer brincar, quer contar um segredo, fecha a porta, mas de vez em quando eu vou lá dar uma olhada no que está acontecendo. E não tem essa história de bater na porta, não. Tem pai que fica assim, posso entrar? Gente, quem é que paga a internet? É o pai e E a mãe. olhar o celular, você é Exatamente a isso que eu ia falar favor ou agora. contra? Se é o pai e a mãe que pagam a internet, ele tem que saber com quem esse adolescente está conversando, sim. Tem que ir lá no computador dele, dar uma olhadinha no histórico, apesar de que eles apagam. Eu sei que os adolescentes já são espertinhos e apagam. Mas tem que dar uma olhadinha assim, abre seu Instagram aqui, abre seu Facebook aqui, abre aqui as mensagens, o chat do Facebook. Deixa eu ver com quem você está conversando, o que você está falando. Nossa, Professor. mãe, minha privacidade. Privacidade, eu ia xingar. O caramba! Oi, Danilo. E os filhos que bloqueiam os pais nas redes sociais, de ver stories. Aí eu vejo, aí aparece pra mim, né, no meu celular, eu fico, mas o pai dessa criança não vê o que é que esse garoto Não, tá é só para os postando, melhores não. amigos. E você é amigo, Danilo. Vai lá e socorre. Eu vou lá falar com o pai. Misericórdia. Então, gente, eu estou fazendo essa dramatização, mas deixa eu me explicar. Não precisa ser de uma forma tão grotesca e sem educação assim. Eu estou dizendo o seguinte, para todo mundo entender, que precisa ficar de orelha e de olhos atentos, sim. Porque o mundo é mau e o mundo virtual é um mundo infinito. A gente não tem ideia da capacidade desse mundo virtual. Então, é muito sério. Esses dias eu estava assistindo um filme chama Jogo Assassino, que o policial tinha uma filha, né? E ele estava trabalhando caçando um serial killer que conseguia pegar suas vítimas adolescentes na internet, marcava encontro e depois sequestrava, estuprava e às vezes até assassinava essas adolescentes. A filha dele, ele foi na casa dela um dia e ele chegou no quarto dela e falou assim: abre aqui a sua rede social. Aí ela abriu, me mostra com quem você está conversando. Pai, mas o que é isso que está acontecendo? Faz o que eu estou mandando, com quem você está conversando? Aí ela abriu um perfil de um homem. Quem é esse? Ah, ele me chamou, solicitou minha amizade, eu aceitei. Abre o perfil dele para você dar uma olhada. Minha filha, olha essas fotos. Ao invés dele falar assim, apaga, some com ele daqui, bloqueia. Não, ele não fez isso. Ele deu informação necessária. Minha filha, olha as fotos dele. Todas as fotos ele está sozinho. Ele não tem família. Isso é suspeito. Olha as pessoas que ele segue, só meninas. Não tem casal, não tem homem, não tem mulher, não tem família, só meninas. Esse homem é um predador. Entendeu como que se investiga, como que se analisa um perfil? Esse homem não serve para ser seu amigo, você não deve conversar mais com ele, ele é perigoso. A menina, por si só, bloqueou, apagou, tirou a pessoa das redes sociais dela. Por quê? Porque o pai dele mostrou para ela o perigo.
Então, assim, tem que monitorar, tem que ligar, perguntar onde está. Já viu quando a gente era adolescente? Eu, pelo menos, eu sou jurássica perto de vocês, mas era muito interessante. Mãe fazia entrevista, né? A gente levava amigo para casa, ficava até com vergonha, porque a mãe falava assim: quem que é sua mãe? Como é que chama seu pai? Onde que você mora? Ah, seu pai é fulano? Ele trabalha com o quê? A gente ficava, mãe, pelo amor de Deus. Mas a mãe queria fazer a entrevista para saber o quê? Com quem meu filho está andando. Quem que são as amizades do meu filho? E o melhor, tem mãe que acha que o filho só tem que ir para casa dos outros. Não, traz os meninos para cá, vamos conversar, vamos fazer a festinha, a baladinha aqui em casa. Por quê? Porque eu quero os adolescentes perto de mim, eu quero ver quem são os amigos do meu filho, que papo que tá rolando. Eu não vou entrar na festa. Eu não vou ser a mãe idiota que vou ficar querendo aparecer e conquistar adolescente, não é isso não, mas se eles estão perto de mim, eu tenho condições de avaliar, de observar quem são as pessoas, como que é o comportamento, se é um comportamento estranho, né? Tem umas mães que implica. Não gostei daquele do cabelo azul, não. Trem esquisito é aquele, não é? Tem mãe que implica. Não, é aquele, que é aquilo, que é aquela roupa daquele jeito. Mãe, é o jeito dele, mas pelo menos está perto da gente. Então tem que monitorar. Outro dia eu vi uma experiência sendo narrada da seguinte forma: um pastor foi convidado para fazer uma palestra em determinada igreja para adolescente. E ele chegou lá, estava tendo uma socialzinha antes da palestra, um lanche. E ele sentou, foi servido o lanche para ele, de repente alguém tocou no telefone e falaram assim: fulano, telefone para você. É sua mãe. Aí diz que os adolescentes: mamãezinha, pegou não sei o que no flagra. A menina foi, atendeu o telefone. Quando ela voltou, ela falou assim: era minha mãe, ela queria saber como eu estava, ela vai ligar mais 10 vezes se ela quiser, as 10 vezes eu vou atender, sabe por quê? Minha mãe se preocupa comigo. A mãe de vocês não preocupa com vocês, não? Ou seja, ela foi muito empoderada, essa menina, né? Porque ela poderia se fazer o papel de vítima e dizer: ai, fizeram bullying comigo, mãe, para de pegar no meu pé, toda hora fica me ligando. Mas não, ela percebe que a mãe ligar e saber onde que tá, que hora que vai acabar, que hora que vai buscar, significa: minha mãe me ama, minha mãe cuida de mim. Tem adolescente que a mãe vai levar na escola, ela tem que parar 1 quarteirão de distância, porque o filho tem vergonha. É a mãe que leva, é a mãe que dá carona, mas ele não pode mostrar que a mãe leva não. Ele tem que fazer de conta que ele vai sozinho, então a mãe tem que parar 1 esquina antes. Buscar na festa. Meu Deus, mãe, você vem me dizer, se a mãe entrar então na festa, é fim de mundo, né? Então, assim, pai e mãe tem que participar, não tem que ter vergonha, não tem que achar que está invadindo a privacidade. Monitoração parental é eficaz e ajuda a prevenir uma série de problemas de comportamento entre os adolescentes. Se os pais estiverem monitorando, a chance de ter problema diminui. Então, gente, a orientação é essa. É lógico que dentro de um limite de educação, dentro de um limite de diálogo, aquele pai e aquela mãe que não dá afeto, não dá apoio e vem fuçar no celular, não, aí tá errado, tá? Aí tá errado. A monitoração é para aquele pai, aquela mãe chegado, amigo, que conversa, que trata bem, que demonstra afeto e não tá... E, gente, não é fuçar escondido, não. Eu conheço pai que coloca, que clona o celular do filho no computador, que tem o WhatsApp do filho no computador, e o filho não sabe. E tudo que ele conversa com os amigos, ele sabendo. Isso está errado. Isso sim é invasão de privacidade. Porque você está monitorando escondido. Isso causa uma instabilidade na relação, porque esse adolescente descobre, ele vai se sentir invadido. Poxa, todo mundo tem direito de ter segredo. Aí eu estou contando um segredo para o meu amigo, não é nada tão sério, eu não estou cometendo nenhum crime, mas aí meu pai está vendo? Nada a ver, tá? Então, monitorar adolescente não significa acessar o celular do filho sem ele ver, acessar as redes sociais, hackear. Isso está errado. Então, abre o celular aqui, pode pôr sua senha aí, deixa eu ver com quem que você está conversando.
Quem que é essa pessoa aqui, ó? De quem que ela é filha? Gostei, não, parece esquisito. Conte que estuda, o que que faz? E a gente faz a entrevista mesmo. E isso é o certo. Assim é o certo. Mostrando o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta. Pode chamar de preconceito, pode chamar de discriminação. Isso se chama cuidado. Isso se chama zelo. O adolescente é sustentado em tudo, mas quer parecer que é adulto. É isso mesmo, Mauro. O problema é esse. O adolescente fala assim, porque eu mando na minha vida, ninguém manda em mim. Ok, vai pagar suas contas. Beleza, pode mandar na sua vida, né? Então, a estrutura familiar, ela é muito importante na adolescência para evitar o quê? Para evitar exatamente o problema que a gente vai falar agora. As consequências das redes sociais a gente já acabou falando, né? Que é importante os pais observarem. Sobre rede social. Uma dica para quem gosta de ver filme. Quem já assistiu o filme Confiar? Nunca viram? Assistam esse filme. A história de uma menina que faz amizade com um homem na internet. E o filme... eu não vou contar não, né? Vocês vão assistir. É interessante sobre a questão da rede social. O que quer ver? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Na adolescência, quais são os prós e os contra das redes sociais? Vamos citar alguns prós. Aproxima quem está longe, né? Eu posso conversar com uma avó, com um parente, um amigo que está em outro estado, em outro país. Até meu pai e minha mãe podem me achar pelo celular, então é um pró. Eu acesso informações necessárias quando eu vou fazer uma pesquisa da escola. Então, sim, rede social eu consigo acessar uma informação, busca de conhecimento. O que mais de prós? Parece que acabou? O que mais, gente, de ponto positivo que tem a rede social? Acabou, né? Professor, entretenimento também, né? Entretenimento. Com limite, né? Entretenimento, ok. Agora vamos falar dos contra das redes sociais. Vamos falar... Os contra. As relações virtuais estão ocupando o lugar das relações presenciais. Agora, isso vai ser repensado, né? Porque se não fossem as redes sociais, como a gente estaria nesse momento de distanciamento? Estaria um caos. Ainda bem que existe a internet. Não vamos falar mal dela, não, porque, olha só, a gente está tendo aula graças à internet. Mas falando pelo lado negativo, mesmo aqui em casa, estando eu e os meus filhos na minha casa, na hora das refeições, se está eu e com os meus filhos à mesa, eu tenho que estar integralmente com eles. Quem está comigo presencialmente deve ser mais importante do que quem está virtualmente. Então, na minha casa tem regra, eu peço delicadamente para os meus filhos retirarem o celular da mesa. A gente vai comer, vamos trocar ideia, vamos conversar aqui. É óbvio que existem algumas situações de exceção. Não, eu estou esperando uma ligação do meu chefe. Não, eu preciso da resposta de um cliente. Porque meus filhos já são adultos, né? Então, eles trabalham, também estão em home office. Então, às vezes, tudo acontece pelo celular. Eu não vou poder proibir o celular na mesa, não. Então, até eu, às vezes, eu sou pega, desprevenida à mesa, olhando o Instagram e os meninos ao celular. Opa, então vamos almoçar, né? E aí eu largo o celular e vamos almoçar. Então, esse distanciamento que às vezes a gente faz de ficar conversando só nas redes sociais e não conversar presencialmente, eu percebo que é um contra. Os adolescentes hoje não sabem contar piada, gente. Quando eu era adolescente, eu contava piada, eu fazia dramatização nos acampamentos da igreja, a gente chamava de sketch. Vamos ensaiar ali, vamos ensaiar uma pecinha. A gente ensaiava uns minutinhos e ia apresentar e o povo se acabava de tanto rir. Hoje, como é que é a piada de adolescente? Você viu esse meme aqui? Aí um mostra pro outro, que mostra pro outro, que mostra pro outro. Cada um ri numa hora. E aí, que é isso? A gente manda o kkkk, mas ninguém tá rindo. Exato. Tá todo mundo digitando kkkk, mas tá todo mundo sem rir. As expressões são diferentes, as expressões de emoções se tornam diferentes. Outro contra muito grave é o uso da rede social
por malfeitores. A gente sabe que existem hackers, que existem pessoas que estão à caça de crianças, de adolescentes, de pessoas fragilizadas, porque até pessoas adultas também caem em golpes nas redes sociais, mas um adolescente é uma presa fácil, né? Então a gente sabe que existem esses prós e esses contras das redes sociais. Quem me chamou? Eu, Amanda, eu só Oi, ia Amanda. dizer que esse problema de predador nas redes sociais, ele existe desde que começou a internet, assim. Eu lembro que eu tinha visto um documentário sobre uma menina que, no caso, ela morreu, coitada, uma pena. Mas foi um predador sexual e ela ficava muito tempo na internet, era daquela época de 2000 e pouco, quando nem estava tão popular assim. Então é uma coisa que vem desde o comecinho, é um perigo existente sempre. É verdade. Esse filme que vocês vão assistir, o Confiar, se vocês quiserem ver, não é para fazer trabalho, não é nada obrigatório, é só uma dica. Mas é interessante. Ele fala exatamente de um predador nas redes sociais, que se faz passar por um jovem. E a foto dele é como se ele fosse do ensino médio, com uma menina. A foto os amigos dele são também jovenzinhos, são todas fotos fake, não é ele de verdade. E aí, quando ela vai se encontrar com ele, é que ela percebe que ele é um homem adulto e que as intenções dele são perigosas. Então, as redes sociais existem, mas a gente tem que perceber que existem os prós e os contra. E que outro aspecto engraçado, interessante, que foi apontado aqui, gente, na pesquisa que está na página 443, é de que é mais fácil mentir pela internet do que mentir pessoalmente. É mais fácil. Não é só o kkk que a Fernanda falou, que eu faço de conta que estou rindo, mas eu não estou rindo. O mentir mesmo. O anonimato, né? Ainda mais quando as pessoas não sabem quem é que está falando, se você está usando um perfil que não mostra o seu rosto, não mostra a sua foto, né? Não é seu nome de verdade. O anonimato faz com que as pessoas se tornem mais valentes. E aí esses valentões eletrônicos podem, inclusive, praticar bullying virtual. Vão fazer maldades pela internet. Então, existem muitas situações perigosas que os adolescentes também devem ser orientados. Aqui também vai falar sobre amizade e relacionamento amoroso na vida do adolescente. O que tem de especial na amizade do adolescente? Em que ela se diferencia da amizade de criança? É porque antes as crianças eram amigas dos filhos dos amigos dos pais. Então, meu pai tem um amigo dele, aí ele vem aqui para casa, traz o filho, aí eu sou amigo do filho dele. Agora não, eu tenho condições de escolher os meus próprios amigos, às vezes eu vou apresentar esses amigos para os meus pais. E as amizades na adolescência, elas podem se tornar amizades muito fortes, porque há um compartilhar de segredos, um compartilhar de vidas, a possibilidade de troca. Amizade de criança só para falar de brincadeira. Vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. A amizade de adolescente já tem assunto, já tem papo, né? Já há mais intimidade, já há mais lealdade. Há uma troca de ideias. Então, os adolescentes começam a confiar nos amigos. Aqui no livro fala que as meninas, muito mais do que os meninos, trocam intimidades. Isso é uma característica feminina mesmo. As mulheres têm mais facilidade de trocar confidências do que os homens, né? Os homens demoram um pouco mais a confiar nas pessoas para dizer das suas intimidades. Sobre relacionamento amoroso, é que os adolescentes, eles já começam a se relacionar, já começam a dizer que tem um namorado, uma namorada. E o que a gente tem que se preocupar e prestar atenção em relação a esses namoros na adolescência? Orientação, que é o que eu já disse mais atrás, a respeito de métodos contraceptivos, a respeito de cuidados, mas mais do que isso, gente, os adolescentes ainda não têm muita condição de se proteger emocionalmente.
As decepções amorosas são inevitáveis, mesmo que os pais falam, minha filha, parece que ele não é um bom rapaz, parece que não serve. Não, mãe, é o amor da minha vida, vou casar com ele, vou viver feliz para sempre. Aí ele arruma outra, ou ele termina com ela fica arrasada, e a gente vai acompanhar um adolescente na sua primeira desilusão amorosa, o que não é muito bom, mas todo mundo passa por elas. Mas, infelizmente, a gente tem que se atentar para um fato, que é a violência no namoro. Poxa, professora, nós estamos falando de namoro de adolescente. Pois é, mas existe violência. Que tipo de violência? Pode ser física, pode ser emocional e pode ser sexual. Como assim? Violência física no namoro. Não é só bater, chutar, não. Mas vocês já viram as meninas que tem uma história de beliscar? De ficar dando tapa, os meninos ficam tudo marcado. Pois é, o que é isso? Ah, é fulana me belisca demais, ela fica com raiva, eu não posso olhar para ninguém que ela me belisca. Tá errado isso. Isso é inaceitável. Aceitar uma namorada beliscar, bater, está errado, tá? Assim como está errado também aceitar o menino bater, chutar, empurrar, isso é violência física. Violência emocional. A questão de agredir verbalmente, detonar a autoestima um do outro. Tanto a menina quanto o menino pode praticar esse tipo de violência e está errado. E a violência sexual. Se há o desejo de ter o ato sexual e um dos dois não quer, não aceita e é forçado, isso é violência sexual dentro do namoro. Então, esses 3 tipos de violência podem acontecer já na adolescência, no namoro do adolescente. Isso é sério e a gente tem que ficar de olhos atentos em relação a esse assunto. O último passo, o último tópico do livro, do capítulo que a gente tem que citar, vocês devem ter lido, se ficar alguma dúvida vocês podem perguntar depois, é a respeito do comportamento delinquente na adolescência. Primeira coisa que tem que ficar claro, comportamento antissocial na adolescência não é, tem gente que tem no senso comum, faz uma confusão e diz que comportamento antissocial é aquele adolescente que fica fechado dentro do quarto e não quer sair para lugar nenhum. Não, isso não é antissocial. Antissocial é aquilo que é feito contra a sociedade. Então, um comportamento antissocial seria pichar um muro, jogar pedra numa lâmpada de um poste. Assim, isso é um comportamento antissocial. E já passa para um comportamento delinquente. Nem todo comportamento antissocial é crime. Então, o comportamento delinquente já é aquele que está abusando, já está indo contra as regras da sociedade, que pode, inclusive, chegar a ser um crime. Como, por exemplo, depredar patrimônio público. Tem adolescente que quebra lixeira, que quebra telefone público, que quebra as coisas na rua e faz por graça, por bagunça de turma. E isso é crime, isso é vandalismo, tá? Então, isso já é considerado um comportamento delinquente. Existem algumas influências que podem fazer com que um adolescente seja delinquente, tenha esse comportamento. As influências maiores, infelizmente, são as influências das amizades. Classe social também manda um pouco, morar num bairro violento também influencia um pouco, ter tido algumas dificuldades com regras durante a infância, agora na adolescência, isso pode piorar. Ter gangues no bairro, né, na escola, e participar dessa gangue também é uma influência para a violência, para a delinquência juvenil. Então, existe sim problemas de comportamento de adolescente que pode se transformar numa delinquência. Só que existe tratamento e prevenção para isso. Tem alguns programas que podem ser tanto para prevenir como para tratar. A psicoterapia na adolescência é indicada quando o comportamento está delinquente, está antissocial. E existem algumas
ONGs que também trabalham com isso. As igrejas fazem acampamentos, retiros espirituais e esse tipo de atividade saudável, né? Brincadeiras saudáveis, gincanas, tem como ter amizade, tem como brincar, tem como rir, tem como achar graça, sem estar depredando nada, sem estar cometendo nenhum ato de vandalismo, nenhum ato criminoso. Então, existem alguns, aqui no livro cita, não exatamente retiros religiosos, mas nos Estados Unidos é muito comum acampamentos de verão, que os adolescentes vão passar o verão, aí tem monitores para cada cabana, para cada chalé, para cada grupo de adolescentes tem um monitor. É muito parecido com os retiros espirituais que eu já fui, retiro de igreja. Na minha adolescência inteira eu participei de retiros assim, e são memórias fantásticas para a vida da gente, de muita amizade, de muita brincadeira, de uma vida muito saudável, sabe? E isso é muito importante na vida do adolescente, que às vezes está assim meio sem nada para fazer, e mente vazia é a oficina do diabo, sim. A mente ociosa pode levar a cometer alguns atos inconsequentes, né? Então, é muito importante a gente pensar que existem algumas pessoas que trabalham especificamente com adolescentes. Então, esses trabalhos de programas de diversão, de conscientização, às vezes um trabalho contraturno na própria escola, tem durante a manhã é aula normal, durante a tarde tem algumas atividades recreativas, isso também pode ser considerado um programa de prevenção contra a delinquência ou comportamento delinquente. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês, terminei o capítulo 12, agora eu vou explicar a atividade rapidinho. Faltam 3 minutos para a gente sair desse link aqui. Pessoal, vocês viram o documentário, vocês leram o capítulo 12, o 11 também, que faz parte da adolescência, e nós tivemos as nossas aulas sobre adolescência. O que vocês vão fazer agora? Pode ser em dupla, pode ser individual, fica a critério de vocês. Vocês vão construir um relatório onde vocês vão relacionar o que vocês viram no documentário com o que a gente leu no livro. Todos os tópicos, se tiver aspecto físico, se tiver aspecto cognitivo, se tiver aspecto psicossocial, todos os tópicos, vocês vão relacionando. Acho que vocês já devem ter feito mais ou menos isso quando vocês, quem viu o filme e depois leu o livro, lembrei disso aqui, é mesmo, aconteceu isso aqui no documentário. É isso aí que você pensou, que você vai pôr no papel, que você vai escrever. Então, é um relatório onde vocês vão relacionar a teoria com a prática, como se fosse um estudo de caso, né? A gente está observando uma história verídica das meninas e relacionando com a teoria. E aí eu vou abrir no AVA uma abinha de anexar atividade. E aí vocês vão poder anexar o relatório de vocês lá nessa aba, tá bom? Não vai ter dia de fechar. Aliás, o dia de fechar é o dia da prova. Então, de hoje até a semana da primeira VA, que é 14 de setembro, é o dia de anexar esse trabalho lá. Então, não tem que ser essa semana, mas vocês têm esse prazão para fazer essa atividade que vale 38 pontos da nossa primeira VA. Então, gente, se vale 38 pontos, não faz um negocinho de 2 parágrafos, né? Não precisa fazer um livro de 10 páginas, mas também não faz uma coisinha muito resumida, não. Porque se eu estou falando que é para relacionar 2 capítulos e um documentário, tem muita coisa para falar. Tá faltando pouquinhos segundos, eu vou me despedir de vocês. Se tiver dúvida a respeito do trabalho ainda dá tempo de eu explicar na próxima aula. Tá bom? Ok? Posso me despedir? Obrigada a vocês que ficaram comigo até o fim. Espero que na próxima aula a gente possa começar mais tarde, que o Thiago deixa a gente começar mais tarde, que eu acho melhor.
Um grande abraço, gente.